Olá, observe nessa tabela que eu vou apresentar aqui os países no seu ranking do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano de 2024. Nós temos aí uma tabelinha, na esquerda nós temos aí a numeração sequencial de 1 a 10, a posição em que cada país se encontra, e na coluna da direita os países Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, e aí vai os 10 países que compõem a América do Sul, Brasil ocupando aí a 4ª colocação. A classificação ela é apresentada associando-se cada número natural n ao nome de um país. Então eu tenho ali o número n, um número natural, a partir do 1 até o 10, são 10 números, cada número relacionado a um país. Então o número 1 corresponde ao primeiro país, o número 2 ao segundo país, o número 3 ao terceiro, e aí vai até o número 10. Então eu falo n é igual a 10, eu já sei que eu vou achar ali a Venezuela. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o conceito de sequências. E esse é um assunto muito importante porque ele é base para a compreensão de outros assuntos que nós vamos estudar, como progressão aritmética, progressões geométricas. Então é importante a gente compreender esse fundamento. Os objetivos dessa apresentação são compreender o conceito de sequência, a gente vai sair daqui sabendo o que é uma sequência, obter uma sequência a partir de sua lei de formação. Então, dado uma lei de formação, a gente vai ver o que é lei de formação, e a partir daí eu consigo compor esta sequência. Eu vou observar a sequência e escrever a lei de formação. Então, da lei partir para a sequência e da sequência partir para a lei. E vamos resolver alguns problemas aí envolvendo sequências. Para que nós alcancemos esses objetivos, nós vamos precisar então seguir o seguinte roteiro. Vamos falar o que é uma sequência, vamos falar de sequências finitas, sequências infinitas, o que são termos de uma sequência e a lei de formação de uma sequência. Vamos lá então? Ok. Então vamos voltar lá ao exemplo inicial da apresentação. Dois conjuntos. Conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Então no conjunto A eu tenho ali 10 números naturais, de 1 a 10, números naturais a partir do 1. E no conjunto B, no contradomínio, os países da América do Sul. E eu vou associar cada número do conjunto A um elemento do conjunto B. Então, foi aí, nós fizemos uma aplicação de A em B e definimos uma sequência finita. O que é uma sequência finita? É uma função de domínio A. Então, estou vendo ali o conjunto A do domínio, formado pelos números 1, 2, 3, até o seu último elemento, n. No caso aqui foi 10, mas poderia ser outro exemplo. Com A estando contido no conjunto dos naturais sem o zero. Esse asterisco quer dizer sem o zero. Então, o domínio é do 1, 2, 3 e aí vai, até o último elemento. E o contradomínio? O contradomínio é um conjunto B, sendo que o conjunto B é um conjunto qualquer, pode ter tantos elementos quaisquer que sejam esses elementos, desde que não seja um conjunto vazio. Então é essa a definição ali de sequência finita. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho uma aplicação aí do conjunto C ao conjunto D, uma aplicação de C em D. Então, o conjunto C formado pelos números naturais de 1 a 6, sempre números naturais de 1 até alguma coisa, de 1 a 6. E no conjunto D, vários números aí, tem fração, tem número irracional, tem tudo aí. Então, vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Olha, o número 1 está relacionado ao 5. 5 é o primeiro elemento dessa sequência. O número 2, a raiz de 7. O número 3 também é a raiz de 7. Não tem problema. Dois elementos estão ligados a um só no contradomínio. Não tem problema. O número 4, há uma fração, 2/5. O número 5 ligado ao número 3 e o número 6 também ligado ao número 3. Então temos aí uma aplicação G de C
em D. Como é que ficaria essa sequência? Vamos lá. Vamos pegar esses números aqui, ó. 5, tá aqui, ó. Raiz de 7, tanto para o 2 quanto por 3. Então aqui a raiz de 7 aparece tanto 2 vezes, né? Depois vem o 2/5 e o 3 também aparece 2 vezes, olha. O 5 se liga ao 3 e o 6 se liga ao 3. Então a sequência seria 5, raiz de 7, 2/5, 3 e 3. Quando a gente viu lá em apresentação de conjuntos, a gente viu que quando tem elementos repetidos, eu não preciso escrevê-lo todas as vezes. Basta escrever uma vez. Então, se eu tenho 3 e 3, basta que eu escreva 3 uma vez só. E a ordem desses elementos dentro do conjunto não altera o conjunto. Ele não modifica pelo fato de a ordem ser diferente. No caso da sequência, não. No caso da sequência, e aí vocês observem que aqui eu não estou usando uma chave, né, porque o conjunto eu represento com uma chave. Aqui eu estou usando um parênteses. Então, esse parênteses, ele delimita os elementos de uma sequência. Os termos dessa sequência, eles têm que ser na ordem correta. Eu não posso alterar e eu não posso omitir. Se eu tenho aqui raiz de 7 e raiz de 7, eu tenho que escrever 2 vezes a raiz de 7. E também não posso alterar o 5 com a raiz de 7. Tem que ser nessa sequência e tem que ter todos os elementos. Então, isto é uma sequência. Eu vou pegar todos os elementos que foram relacionados, na ordem em que eles foram relacionados, e apresentá-los aí dentro do parênteses. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 5, raiz de 7, 2/5, 3 e 3. Que é diferente de eu simplesmente trocar o 5 pelo raiz de 7, botar o raiz de 7. Já é outra sequência. Já não é... Ah, mas eu só troquei o... Já é outra. Então, na sequência eu não posso alterar a posição e não posso omitir nenhum termo que tenha ali sido relacionado. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos imaginar essa sequência aqui. Conjunto A de 1 até 40. De 1 até 40. Então, o conjunto A tem que ser números naturais a partir de 1 até um número determinado. Nesse caso aqui vai de 1 até 40. Então, imaginemos H como sendo uma aplicação de A em R, do conjunto A até o conjunto dos reais, mas não qualquer sequência, tal que forme uma função H de N, vamos fazer uma função, em que H de N é igual a 3 vezes N ao quadrado menos 1. Uma função normal, que a gente já está cansado de ver aí. No caso é uma função de segundo grau, poderia ser qualquer função. Eu vou pegar todos os termos já. O 1 vou aplicar na função. O 2 vou aplicar na função. Vou fazer isso para todos os elementos. Então fiz uma tabelinha aqui, coloquei o número 1, 2, 3. Vou fazendo isso até o 40. E vendo quanto que vai dar o resultado. Por exemplo, quando eu peguei o número 1 como sendo n, eu tinha que escrever 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Quando eu fizer o 2, 3 vezes 2 ao quadrado menos 1. E aí eu vou fazendo. Então vamos lá. Vou pegar h de 1, substituo o n por 1. Vai ser 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, obtive aqui o número 2. Vamos fazer agora com n valendo 2. 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Então, está aqui o número 11. Vamos fazer com 3. 3 vezes 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27, menos 1, 27. E aí eu vou fazendo com todos, até chegar lá no 40, quando eu vou obter o H de 40 igual a 4.799. Beleza. Então, qual é a sequência obtida? H de N, ela vai representar, na verdade, uma sequência com os seguintes termos. 2, 11, 26, e eu vou colocar um termo aí para cada número de 1 a 40 até chegar lá no 40º, que é 4.799.
Essa expressão aqui a gente vai ver que é a lei de formação, mas isso a gente vai ver mais à frente aí. Deu para entender? Relacionei o número do domínio a um outro valor, fazendo essa relação aí. Vamos ver agora então sequência infinita. Ora, qual a diferença da sequência finita para a sequência infinita? A diferença está no domínio. Na sequência finita, o conjunto do domínio, o conjunto de partida, vai de 1 até um número determinado, de 1 a n, sendo n um número determinado. Então nós vimos ali o conjunto dos países de 1 a 10, vimos ali aquela aplicação H de 1 a 40, eu tenho começo e tenho fim. Na sequência infinita, o n ele começa num determinado valor e vai infinitamente até infinito, não tem fim. Então vamos lá, alguns exemplos aqui. Uma aplicação f, uma função f definida nos conjuntos naturais sem o zero, tal que f de n é igual a 2 elevado a n. Então a gente vai colocar o n valendo 1, depois o n valendo 2, valendo 3, infinitamente. Então vamos lá. Quando o n vale 1, 2 elevado a 1 é 2. Quando o n vale 2, 2 elevado a 2 é 4. Quando n vale 3, 2 elevado a terceira dá 8. Quando ele vale 4, 2 elevado a quarta, 16. E aí vai 32, 64. Infinitamente, ele vai subindo, subindo infinitamente. Bom, outro exemplo. G, também definido em n asterisco, tal que g de n é igual a menos 1 elevado a n. Então n vai valer 1, 2, 3, 4, 5, tá. E aí observe, ele só vai ter dois tipos de termos, o menos 1 e o 1. O menos 1 elevado a 1, quando o expoente é ímpar, mantém o sinal, então menos 1. Quando é elevado a 2, menos 1 elevado a 2 é 1. Elevado a 3, menos 1, elevado a 4, 1. Então, ele vai alternando entre positivo, negativo, infinitamente. Ele vai infinitamente. Então, o que é uma sequência infinita? É toda função de domínio A, 1, 2, 3, 4. Só que aqui a gente não vai ter um final. Lembra que lá na sequência finita, e terminava com n. Aqui não, ela vai infinitamente. A tem que estar contido no conjunto dos naturais asterisco, que são esses valores aqui do 1 até infinito. E o contradomínio B sendo B um conjunto qualquer não vazio. É a mesma definição, o que muda é o conjunto A, é o valor de n, que nesse caso tem o início, mas não tem o fim, não é? O que são termos de uma sequência? São os elementos que compõem essa sequência, né? Então, em uma sequência, o termo que ocupa a posição de número n é indicado pelo símbolo A e esse nzinho ali no pé da letra. Isto é, A1 indica o primeiro termo da sequência, A2 o segundo termo. Então é só para indicar quem é o terceiro colocado na sequência. A gente vai dizer A3. Aí eu já sei que é o terceiro colocado numa sequência. Já sei que esse elemento pertence a uma sequência e que é o terceiro termo dessa sequência. Até o AN, que é o enésimo termo da sequência, o último termo da sequência. Só isso, é só para indicar a posição que ele ocupa. Cada elemento da sequência vai se chamar termo e ele é indicado pelo AN, sendo esse N a posição na fila em que ele se encontra. Vamos lá, um exemplo aqui. A sequência 7, 3, 8, 10 e aí vai. Sequência infinita nesse caso, veja as reticências aqui no final. Então, quem é o A1? A1 é o primeiro termo, é 7, está aqui, ó. Quem é o A2? É o segundo termo, é 3. Quem é o A4? A4 é o 10. E aí vai, tá bom? Algumas observações que a gente tem que considerar aqui. Uma sequência de A1 até AN, vamos imaginar uma sequência finita. Se começou na 1 e terminou no AN, é porque ela é uma sequência finita, ela tem começo e tem fim.
ela pode ser representada abreviadamente por, abre um parênteses, escreve AN ali dentro, uma sequência de termos chamados AN, e aí ele vem aqui do lado uma observaçãozinha, N pertencente aos naturais asterísticos. Mas a gente já sabe que sequência o N pertence aos naturais asterísticos. Então, normalmente, a forma que é utilizada para representar uma sequência é simplesmente AN, entre parênteses. AN é uma sequência de N elementos. Está ali, AN. Tranquilo? Em uma sequência finita, os termos A1 e AN, ou seja, o primeiro e o último, são chamados extremos da sequência. Primeiro e último termo, extremos, A1 e AN. Então, se ele tem 12 termos, o A1 e o A12 são os extremos da sequência. Agora veja, imagine dois termos quaisquer, AI e o outro AJ. Dois termos. Eles serão equidistantes, a palavra equidistante quer dizer a mesma distância dos extremos, ou seja, eles vão estar afastados dos extremos na mesma distância. Um vai sair do extremo final e aproximar, outro do extremo inicial e aproximar. Eles serão equidistantes dos extremos se e somente se a quantidade de termos que precedem AI, ou seja, os termos antes de AI, é igual à quantidade de termos que sucedem a J, ou seja, se eles estão na mesma distância dos extremos. Olha, esse termo aí tem 3 termos antes dele, o termo AJ tem 3 termos depois dele, então eles são chamados termos equidistantes. A M é chamado termo médio de uma sequência com número ímpar de termo. Então veja, só vai ter o AM, que é o termo médio, se tiver número ímpar, porque se tiver número par, fica metade de um lado e metade do outro e não fica ninguém no meio. AM é aquele termo que fica exatamente no meio. Antes dele e depois dele tem exatamente a mesma quantidade de termos. Então, ele vai ser chamado de termo médio de uma sequência com número ímpar de termo, se e somente se a quantidade de termos que antecedem M é igual à quantidade de termos que sucedem. É o termo que está bem no centro da sequência. E, claro, só existe termo médio se for uma sequência com número ímpar de termo, não é? Exemplo, A1, A2, A3. Coloquei uma sequência aí de 61 termos, do A1 ao A61. A1 e A61 são os extremos da sequência, é o primeiro e o último termo. Legal. O A3 e o A59, por exemplo, são termos equidistantes do extremo. Eu tenho 2 termos antes do A3, ó, o A1 e o A2, e tenho 2 termos depois do A59, o 60 e o 61. Por exemplo, o A2 e o A60 também são equidistantes, o A4 e o A58 também são equidistantes. Então, existem ali vários termos equidistantes dos extremos. E o A31, porque ele tem 61, o A31 ele está bem no meio. Haverá 30 termos depois do 31 e 30 termos antes do 31. O A31, esse termo, seja lá ele quem for, ele vai estar lá no meio dessa sequência. Por isso é chamado termo médio. Vamos ver então agora a lei de formação de uma sequência. O que é a lei de formação de uma sequência? São as informações imprescindíveis para eu compor essa sequência. 2 informações são necessárias. Quais são os termos que compõem essa sequência e em que ordem que elas aparecem. Então, lei de formação de uma sequência é um conjunto de informações que determinam todos os termos de uma sequência e a ordem que eles serão apresentados. Eu tenho que saber quem são os termos e as ordens. E há várias formas de apresentar
essas informações. Vamos apresentar alguns deles aqui, por exemplo. Ó, exemplo, a n, opa, uma sequência. A sequência é tal que A1 igual a 3. Aí eu já sei quem vai ser o primeiro termo dessa sequência. Vai ser o 3. O A1 vai ser o 3. E quem vão ser os próximos termos? Que eu vou chamar AN mais 1. N mais 1 é o próximo, né? É o próximo termo. Então, por exemplo, o 1 é 3. Quem é o segundo termo, A2? É 1 mais 1. Quem é o terceiro termo? O 2 mais 1. Quem é o quarto termo? O 3 mais 1, não é? É o próximo termo. Toda vez que eu colocar N mais 1, é porque eu já dei alguns e eu quero o próximo. E o próximo, e o próximo, tá bom? Por isso que ele aparece aqui, ó, como AN mais 1. Então vamos escrever aqui essa tabelinha. Vamos colocar o primeiro termo, eu já sei. O primeiro termo é 3, está aqui. Vamos lá então ao segundo termo, o A1 mais 1, que é o A2. E vou escrever a lei de formação aqui, 4 mais AN. 4 mais A1. O A1 é 3, né? Então 4 mais 3. Deu para entender isso aqui? Olha, eu quero o AN mais 1. N mais 1. Vamos considerar o N aqui, ó, como sendo 1, 2, 3, 4, tá? Toda vez que eu pegar o N aqui, ó, eu vou considerar esse valor aqui, tá bom? Então vamos lá. O A1 é 3. E quem é o A1 mais 1, que seria o A2, né? Seria, aí eu leria aqui, 4 mais A1. O A1 é 3. Então 4 mais 3, que dá 7. A3 é 4 mais A2, não é? 4 mais A2. O A2 eu acabei de descobrir, é 7. Então vai ser 4 mais 7, que é 11. Vamos lá no 3, ó. Peguei o N, 1, 2 e 3. A3 mais 1 é A4. 4 mais A3, né? 4 mais A3. 4 mais 11, que é 15. Vamos lá, mais um, hein? A5, que é, na verdade, o 4. N mais 1. 4 mais 1 dá o A5. A4, eu acabei de descobrir aqui, é 15. Ó. Então, 4 mais 15, que é 19. Toda vez que eu tenho esse tipo de sequência, eu vou descobrindo um, para depois descobrir o outro, para depois descobrir o outro. Eu preciso da informação anterior. Toda vez que a lei de formação tiver esse A, N mais 1, eu já sei que eu vou ter que descobrir o anterior para depois descobrir o termo. Com esse termo eu descubro o próximo. Com o próximo eu descubro o próximo. Tranquilo? O primeiro ele vai dar, se for esse tipo de sequência, né? Que ele dá o primeiro, às vezes ele dá o primeiro e o segundo e pede a partir do terceiro. Isso é problema. Só que aí, os próximos termos, sempre que tiver essa nomenclatura aqui, N mais 1, eu vou ter que fazer dessa forma. Eu coloco o primeiro e depois vou escrevendo 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1 e coloco a informação ali do lado para eu conseguir fazer a sequência. Então a sequência ficou assim, ó. O primeiro termo é 3, que ele deu aqui, ó. Depois vem o 7, depois vem o 11, depois vem o 15, depois vem o 19. E aí vai. Então aqui os termos, ó. Sequência infinita, né? Observe essa forma aqui de apresentar. Ele dá simplesmente a expressão algébrica ali e a partir dali eu vou compondo a sequência. Faço igual eu fazia com função. Eu ponho a tabelinha, atribuo os valores de x, só que aqui o x a gente sabe que é o conjunto domínio, vai ser só os naturais sem o zero. 1, 2, 3, 4, aí vai. E aí eu vou pegar essa expressão aqui, ó, n ao quadrado menos 1,
e colocar aqui, ó, A1. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 1, 0. A2. 2 ao quadrado menos 1, que dá 4 menos 1, que dá 3. A3. 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado dá 9. Menos 1, 8. A4. 4 ao quadrado menos 1, que dá 16. Menos 1, que dá 15. Não é? Então, como é que fica a sequência? 0, 3, 8, 15. E aí vai infinitamente. Não é? É isso aí. Uma forma de apresentar a lei de formação da sequência é através de um texto. Ele diz, olha, seja a sequência tal que os números sejam primos, positivos e estejam em ordem crescente. Primos positivos, ele definiu quem são os termos. E a ordem? Em ordem crescente. Pronto. Matou. 1, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai infinitamente. Tá bom? Com isso, conseguimos ver a definição de sequência, que é a sucessão de alguns valores numa ordem pré-determinada, correspondente aos números 1, 2, aos números naturais, né? Sequência finita e infinita, quando os elementos do domínio eles começam e terminam num valor definido, ou quando eles são infinitos. Os termos de uma sequência, como a gente representa, o A1, A2, o que ele significa. E as leis de formação de uma sequência, as formas de apresentar as leis e de representar essa sequência. Conseguimos assim atingir então nossos objetivos propostos inicialmente, que era compreender o conceito das sequências, obter uma sequência a partir de sua lei de formação. A gente dá a lei de formação, você já sabe escrevê-la. Escrever a lei de formação através de uma sequência, então eu consigo ver, essa lei aqui é isso que está acontecendo. E vamos resolver alguns problemas. É importante lembrar que esse tema aqui é muito importante se a gente quiser compreender mais à frente ali o conceito de progressões aritméticas, progressões geométricas, que são bastante cobradas nesses vestibulares, PAS, Enem e etc. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar essa frase aqui de um autor que eu aprecio muito, que é Malbataán. Ele diz o seguinte: há uma única ciência, a matemática, a qual ninguém se pode jactar de conhecer, porque suas conquistas são, por natureza, infinitas. Dela toda a gente fala, sobretudo as que mais a ignoram. Bons estudos e não deixem de fazer a lista de exercício. Vai deixar o link ali com a lista para vocês fazerem, tá bom? Bons estudos.